Jornal da Mix. Falamos no bloco anterior sobre Copa do Mundo, aquele peso que estava demais, aí que saiu das costas, que foi a estreia da seleção brasileira. Estreou bem, estreou vencendo a Sérvia, né, pelo placar de 2-0, pega a Suíça na segunda-feira. Isso aí vai ser uns 8-0 na segunda-feira, não tenha dúvida. E a seleção realmente voando, né? E a gente fica olhando aquela camisa da seleção que chamou muita atenção, camisa bonita, né? Cada Copa realmente há aquela expectativa, né, da apresentação da camisa da seleção que ela vai usar na Copa do Mundo, né? Me marcou muito aquela Copa de 94, que criou-se uma expectativa da camisa da seleção, a camisa vestida lá pelo Romário. Depois veio a Copa de 98, a Copa de 2002, que, né, enfim, cada Copa ela tem um layout diferenciado. E a Nike apresentou a camisa desse ano, que ficou realmente muito bonita, mas ela tem muito a ver com Blumenau, inclusive com a Raco. E está aqui no estúdio com a gente o Lucas Fortes Rocha. O Lucas é gerente de marketing e produto da Raco Etiquetas, que fica na Vila Itopava. E o que tem a ver a Raco com a seleção brasileira, né? Aquele brasão estampado da camisa da seleção, você sabia que é feito aqui em Blumenau, na Raco? O Lucas está com a gente aqui para bater um papo, para a gente conversar um pouquinho também. Lucas, muito obrigado, né, por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo aqui à Rádio Mix também com a gente. Bom dia. Bom dia para todos. Quem agradece o convite somos nós, da companhia, porque vocês já estiveram lá conosco. O Estevam esteve lá agora semana passada, né, fazendo uma matéria lá bem bacana, no chão de fábrica. Pôde estar conhecendo um pouco do nosso processo produtivo. Pôde ver lá no tear o brasão da seleção, onde ele se inicia, e depois até a questão do acabamento, enfim, depois a peça pronta. Eu acho que foi muito legal a matéria. Acho que tem foi legal, bastante, né? Agora, quando a gente fala de Raco, a Raco ela se confunde até com a história, não só de Blumenau, mas como da Vila Itopava, né? Vamos só puxar um pouquinho da história, porque quem vê os materiais antigos, principalmente da Vila Itopava, que pertencia ali à região de Massaranduba e tal, a Raco sempre foi uma potência. Aliás, os mais idosos hoje, que vivem ainda na Vila Itopava, com quem você conversa? Não, eu trabalhei na Raco. Impressionante a história que se criou, né? Que se consolidou nessa região de Blumenau, né, Lucas? Sim, a empresa meio que se confunde um pouco com a região, né? A gente estava comentando até que agora um pouquinho fora do ar, que a Vila, se não me engano, agora vai completar 80 anos como distrito. E a empresa já tem 94, então ela está ali, antes mesmo de se virar um distrito, já estava... Desbravou a vila, né? Ela desbravou a vila e ela deu estrutura para o crescimento da vila, né? E que até hoje, os investimentos que estão sendo feitos lá agora, via Intendência, a Prefeitura de Blumenau, são vultuosos, e aí muito em função da empresa ter feito esse crescimento lá, né, dentro daquela localidade, né? Eles podem dizer que chegaram lá quando tudo era mato, né? Esses podem dizer, dá pra dizer. Não, né? literalmente, era mato. Era tudo mato. Total, é a quarta geração, né, da empresa. Então, a proprietária da empresa, que é a dona Cone, ela foi, até no último evento que nós fizemos do Tempo de Casa, onde a gente comemora ali a partir de 10 anos de empresa dos colaboradores a cada 5 anos, a gente tem colaboradores ali que estão completando 42 anos de empresa, vida, né? né? Então é uma vida inteira. E ela disse na fala dela que o quarto dela ficava em cima da sala dos teares no início da empresa. Então ela acordava com o pulsar dos teares ali, que você pode ver lá aquele tremer. Ela acordava com aquele o chão tremendo, chão de madeira na época, tremendo dos teares. Então realmente uma história bem bacana da companhia. E quem está à frente da Raco hoje? Hoje quem está à frente da Raco é o Alberto, que ele é a quarta geração. Já passou pelo bisavô dele, avô, o pai dele junto com a mãe, que daí era o pai. O Alberto hoje é o CEO da... E o Alberto, nosso CEO hoje, que um ano mais novo do que eu. O Alberto tem 40 anos, então uma gestão bem jovem. Bem jovem, a companhia como um todo está com uma gestão muito jovem, muito para frente, muito focada em inovação. É o desafio hoje, eu acho que de toda a empresa, né? Manter realmente essa sequência, mas acima de tudo, quando uma pessoa jovem assume uma empresa de um porte desse, por exemplo, você está dando uma empresa numa mão de uma pessoa de 40 anos de idade. É a nossa faixa etária aqui, com exceção do Estevam, que tem 19, né? Mas minha, do Lucas aqui e tal. Você tem um desafio de abrir a mente, né? Pensar coisas novas, né? Enfim, né? Sim, e sem perder a essência, porque você tem que, sim, comemorar o que te trouxe até aqui, claro, mas você não pode achar que o que te trouxe até aqui vai te levar para frente para o futuro, né? Ele tem 40 anos, mas ele tá lá há 17 já, né? Ele com 29, ele já tava O cara tem que saber ligar um tear
Começou aos isso aí. 17 de idade, mas com 29 ele assumiu já comando forte dentro da companhia, né? Ô, Lucas, e como é que foi essa virada da empresa, agora com curiosidade mesmo, para fazer etiquetas, né? Porque a gente tem aqui em Blumenau a tradição da indústria têxtil, da camiseta, da bermuda, da roupa, mas etiqueta é algo bem específico. E também acredito que não tinha tantas outras empresas assim na época. Como é que foi essa virada da empresa? Na verdade, a Raco começa em 1928 como empresa de cadarços. Ela era fábrica de cadarços Raco, ela fornecia cadarços para Hering. Esse é o início da história. Depois as etiquetas entraram, que daí acabou ficando... Isso transpôs ao cadarço e virou o principal negócio. E por muitos e muitos anos meio que se navegou sozinho nesse mercado. Obviamente, depois com o tempo, até de dentro da própria companhia nasceram algumas outras empresas concorrentes, o que é ótimo, porque se não nasce nenhum concorrente, você fica talvez até estagnado no mesmo lugar, né? A concorrência faz parte do negócio. Claro, sem dúvida. E ainda mais quando nasce ali de dentro e pessoas boas que criaram empresas boas, com padrão de qualidade legal, para levar o mercado para cima, né? Então, mas a empresa nasceu como fábrica de cadarços. De cadarços. E ela virou etiqueta depois. Muito bem. Agora, a gente falava, né, Lucas, sobre a seleção brasileira que está na Copa do Mundo, enfim. A gente fala em etiqueta, mas a Raco tem tudo a ver com a camisa da seleção brasileira, né, que ficou muito bonita, né? Como é que surgiu essa conversa, enfim? Não sei se foi pela Nike ou não, mas enfim, como é que foi essa conversa e esse sentimento da empresa em poder fabricar os patches, né? O brasão da seleção brasileira, né? Na verdade, a Nike é uma das grandes marcas globais que a gente atende no mercado esportivo. Enfim, Adidas, Nike, Puma, Umbro, enfim, todas as grandes marcas globais são atendidas por nós e já fazem pelo menos 25 ou 30 anos, eu acredito que em termos mais próximo dos 30 anos, que a gente já que a gente teve um crescimento muito forte nesse mercado dos brasões. O da seleção é a cereja do bolo, né? Porque é a paixão nacional aqui no Brasil. Mas a gente tem os brasões de muitos clubes, da Série A todos, do brasileiro. Alguns, o Estevão pôde ver lá alguns brasões de PSG, de Barcelona. Trouxe aqui pra nós, né? Pra gente. Eu trouxe alguns brasões. Consegue mostrar pra gente, pra quem tá nos assistindo aqui também na live? Aqui no Brasil, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Inter. Até as nossas redes sociais dessa semana vão começar a divulgar aí alguns materiais sobre o futebol. No intuito do que? Da união dos clubes brasileiros que combinam o que no final de tudo com a seleção brasileira, com a Copa do Mundo. Legal, legal. Nós vamos contar aí, tem um storytellingzinho bem legal aí das torcidas todas juntas em prol da seleção. Mas a gente tem um mercado muito forte esportivo. Inclusive, é uma história bacana, porque quando o Cristiano Ronaldo saiu para ir para a Juventus de Turim, naquele ano o brasão da Juventus era nosso. A gente exportou daqui para a Raco Portugal e a Raco Portugal forneceu na Europa para Adidas, na época, o brasão da Juventus de Turim. Para quem está na live assistindo aqui, rádio, né, o pessoal está nos acompanhando, não tem imagem, mas eu tô segurando em mãos aqui o brasão da CBF. Eu tocando nele aqui, ele é um material diferente. Esse aqui é o que está na camisa da seleção brasileira, né? Isso. O que é feito esse material aqui, Lucas? Ele é 100% reciclado, poliéster, urino de garrafa PET. Reciclado. Tanto parte de tecelagem quanto parte de acabamento, ele é toda reciclada. Então, que é uma exigência isso das grandes marcas globais do mercado esportivo. E na questão do reciclado, 100% reciclado, nós temos essa tecnologia para fazer trama e urdume do brasão na América Latina. Mas como é que faz isso? O Estevão pôde ver lá a instalação, isso é questão de fiação, né? Fiação. O fio é reciclado. O fio é reciclado. O fio, tanto do urdume, que é o que fica na parte de trás do tear, quanto na parte da trama, que é o que faz o desenho, que são as cores, né? Entendi. Então, ele é 100% reciclado, oriundo de garrafa PET. Então, tem aí, quando vocês vão fazer o fio, já utiliza a garrafa PET para deixar ele sustentável. O fio que nós utilizamos, ele é oriundo de garrafa PET. Depois, nós fazemos tingimento, que no caso do poliéster reciclado, ele é um tingimento também voltado com ações sustentáveis. A gente tem a nossa tinturaria ali em Massaranduba, na nossa cidade gráfica de Massaranduba. A gente também tem ali um projeto da captação da água, enfim, porque para tinturaria. A gente hoje tem ali uma tinturaria que capta a água do rio e devolve ela mais limpa do que capta.
Então, isso tudo faz parte do processo sustentável dos produtos que a gente faz para essas grandes marcas globais. Isso né? aqui representa quanto da fatia do mercado de vocês aí de vendas? O mercado de... Vamos falar para futebol, né? De Para o pet. futebol, hoje, em torno aí de 9 a 10% do nosso mercado. É uma fatia significativa, considerável. É Né? considerável. É uma fatia bem considerável. O interessante, Alexandre, é que lá na Raco, a gente vê aqui, ó, a cada brasão da seleção, ele tem que ser perfeito. Ele não pode ter nenhum milímetro para a esquerda, para a direita. Porque isso às vezes acaba acontecendo. As máquinas, elas pulsam muito, às vezes saem um pouquinho do esquadro. E aí não pode ter nada disso, né? É uma exigência da Nike, né, Lucas? Esse é um alinhamento nosso daí com o grupo que é o detentor da produção desses uniformes, que obviamente eles não são produzidos pela Nike, tem uma empresa no Brasil que tem a licença para a produção disso. Porque isso aqui depois, na hora de você pôr ele na camisa, você vai feito uma costura periférica, que a gente chama que é aquele bordado em volta, né? E se ele tiver 1 milímetro para lá ou 1 para cá, isso pode depois dar queda de produtividade na produção da camiseta em si, porque daí você vai estar com o bordado deslocado, né? Então, quando a gente pegar uma camisa de vários clubes brasileiros hoje, não sei, Corinthians, você citou, Flamengo, meu São Paulo também não, né? O São Paulo é o nosso terceiro também. maior volume de produção. Olha, tá vendo? Eu falei que Diz que o São Paulo é o mais difícil de fazer. É o mais difícil. Por que é mais difícil? Por causa do encaixe das pontas do brasão na parte de baixo ali. Porque ele faz aquele formato de triângulo. É que o time já é difícil de assistir. É. Meu time não tá fácil. Aí eu imagino que para fazer o brasão também não deve ser fácil. Pode dizer, ali hoje só o Flamengo não é porque o Flamengo hoje ele é bordado direto na peça, né? Uma botada do Flamengo deve ser difícil, que é o C, R, que é uma letra em cima da outra. Até há 3 anos atrás era nosso, depois, quando ele mudou de fornecedor, passou a ser bordado direto na camisa, bordado. E agora existem até nas notícias da internet, uma negociação de talvez uma possível volta da Nike com o Flamengo. Daí a tendência é que a gente consiga talvez pegar de novo esse mercado. Mas hoje, os maiores volumes ali a CBF, depois Corinthians, depois Atlético Mineiro. Você vê quando o clube começa a fazer sucesso, Claro. Sim. Aí voa a São venda de Paulo, camisa. Palmeiras e Fluminense. E o meu Inter não tem? Inter, Lá embaixo, né? Não, lá embaixo. E daí tem o meu crescendo bastante, que é o Atlético Paranaense. Né? Claro. Furacão, Foi bem esse ano. Opa, o Furacão tem que estar ali, né? Você falou do grau de dificuldade de fazer o bordado. Você citou ali a questão do São Paulo, é isso, né? Isso. Qual é o mais complicado hoje? O mais complicado é que a gente tem o nível de exigência de acertar. CBF? Não, o do São Paulo acho que ainda é superior. Do São Paulo? Olha aí. Ai, que interessante. Mas é questão de características do desenho. Aham. Que são desenhos que tem 2 pontas que tem que dar exatamente... E é um processo de tecelagem, é um processo que... A ponta de baixo ali. É a ponta de baixo. Então, a tecelagem, ela trabalha, né? Não é 100% igual na tecelagem o tempo todo. Entendi. Então, pode estar tanto na tecelagem, depois você passa para uma calandra, que tem um leve encolhimento, e isso aí, para você fazer esse encaixe, é um processo bem complicado. Tá vendo? Agora vocês vão dar mais valor ao meu time do São Paulo, que para fazer o escudo, o brasão aqui na Vila Itopava, na Raco, por isso que a camisa é tão cara, porque dá trabalho. Né? Exatamente. Aliás, as camisas de clubes de futebol é um preço absurdo, né? Mas se a gente olhar se a gente parar para pensar cada detalhe, é quem fornece o botão da camisa, quem fornece a gola da camisa, o escudo da camisa, sabe? A tecnologia que é envolvida por trás disso é uma tecnologia bem... A gente tá falando aqui isso aqui é o cartão de visita, né? Que vocês fazem aqui Exato. A gente fala de um mercado têxtil do Brasil que ele durante muito tempo, até por causa das crises, enfim, ele se sucateou durante um tempo e agora os investimentos voltaram, mas o esportivo em si, ele está bem na frente. O segmento têxtil esportivo, ele tem uma tecnologia bem avançada. Então, por isso até que usa produtos em valor agregado maior, né? Quando eu fui lá na Raco, eu fiquei sabendo também, Alexandre, que além dos brasões, toda a camiseta da Nike que a gente tem, às vezes as de esporte também são feitas lá, etiqueta, seja o brasão, ou então aquelas que são dry fit, né? Isso é interessante, porque a gente pensa assim, esse aqui é o produto que veio lá da Indonésia. Não, é aqui do lado, é aqui da Vila Itopava, que foi ali com o brasão, com os logotipos na camiseta. Isso é interessante também, né? A gente tem toda uma linha a gente chama de soluções adesivas, que são aqueles transfer stock zero, refletivo ou não refletivo, enfim, que também a gente fornece para essas grandes marcas. Os elásticos aqui de arremate da gola, da Puma, da Nike, da Adidas também são nossos, aqueles com serigrafia branca que vão aqui atrás das camisetas dry. Então a gente tem uma linha, são 9 linhas de negócio, mas que facilmente elas se tornam 12, 15, porque a gente ainda consegue misturar os produtos na própria dentro da... Eu posso misturar um emborrachado com um brasão tecido, eu posso fazer um brasão, uma etiqueta tecido e aplicar num cadarço, então a gente tem essa união que a gente chama dos nossos produtos compostos, né? Você tinha falado aí que corresponde até uns 10%, né, da questão do produto da Raco hoje. O que é o carro-chefe aí? Qual é o carro-chefe hoje da empresa?
A gente tem uma unidade que... o Brasões, ele tá dentro da etiqueta tecida, né? Aham. As etiquetas tecidas são o nosso Etiquetas carro, tecidas. O nosso Perfeito. maior negócio ainda é etiqueta tecida, mas... É aquela que vai na roupa aqui? essas de roupa, enfim, tudo que é tecido inteiro eletrônico entra como etiqueta tecida, é o nosso maior mercado. Mas a fatia da pizza da empresa, por esse aumento de portfólio, a gente ficou cada vez menos dependente da etiqueta tecida. Nós temos unidades de negócio hoje que já representam um bom faturamento para nós e que a gente fugiu um pouco do commodity, né? Porque isso acaba virando um commodity, produto de centavos, 10 centavos, 12 centavos, 15 centavos. E não fácil de montar um concorrente, porque são um investimento bem alto em máquinas para você abrir uma fábrica de etiquetas hoje. A gente costuma dizer que outra Raco não consegue ser feita. Hoje não é possível fazer uma outra empresa. Isso foi feito no decorrer de 94 anos. Claro, né? claro. Quem hoje investiria aí, talvez, aproximadamente 400 milhões de reais para fazer um parque fabril, para trabalhar num ticket médio de 10, 12 centavos, isso é algo que não faz sentido nenhum. Quanto é que custa um pet desse aqui? Eu chamo de pet, não. Isso É pet. centavos. Isso aqui é centavos? A gente São tá falando de brasão. centavos, não. Não, esse não é centavo. Não? Ainda bem. Acabou de falar. Esse Falou não. em centavos? Esse não, esse Quase não. 3 milhões de peças produzidas dessa. A gente 2 milhões e 300 e poucos mil até agora, mas ontem a gente já se animou e já tem que deixar a fábrica armada que vai que vem aí um... Vamos torcer com o Richarlison mete mais um, Vai, ele 2, vai fazer 3. bastante gol. Quanto mais gol, mais etiqueta. Melhor. Que Tá legal. entregando ainda, porque não tá vencendo, não tem camisa no mercado, né? Ah, sim. Eu Tá, até fiz uma eu tá com dificuldade de encontrar a camisa. Eu inclusive. fiz uma pesquisa, não tem camiseta em muitas lojas, só que você vai ter, tipo, numa Centauro da vida, porque tem já uma ligação com a Nike, mas em outras lojas não tem, porque muita gente comprou camiseta para os protestos, né? Compraram a camiseta da CBF e aí faltou pra Copa. Foi algo que fugiu um pouco aí da curva, as questões políticas um pouco interferindo também na questão da Copa. Mas agora tudo voltou ao normal, enfim, independente do lado A ou lado B. Claro. A camisa agora é da Copa do Mundo, é da seleção brasileira. Independentemente para o que você usar, né, você está representando o nosso país. Né? Exatamente. Isso aí. A gente tem que agora voltar à nossa normalidade, acabar com o conflito, enfim, eu acho que não faz sentido. E voltar, lembra a nossa época, principalmente, aquela expectativa que a gente tinha por Copa do Meu Mundo. Deus, nem fala, Que legal, né? Era A tabelinha da Copa, hoje é na internet, uma tabelinha da Copa de papel, né? O meu filho agora... Abria assim, né? Meu filho desesperado para completar O o álbum. meu No nosso tempo era com cola, lembra? Com cola tenaz. Cola, tenaz. É isso aí. Então, era exatamente isso. É isso aí. Os álbuns ficavam tudo meio borrado, porque vazava cola pelos lados, colocava cola demais. Vazava, é verdade. Pô, tempo bom, né, Lucas? Tempo bom. Eu peguei... Que eu me lembro, comecei a lembrar bem da Copa de 86, que era a primeira no Sim, México, né? Mas... e onde Não, o Maradona jogou, inclusive, né? Exatamente. Foi a Copa Não, depois o gol de mão foi em 90. O Canidia eliminou o Brasil. Canídia, é isso aí. Dunga tentou dar um carrinho nele no meio, não conseguiu pegar. É isso aí. E diga-se de passagem que as figurinhas repetidas a gente jogava bafo na escola ainda por cima, né? Exatamente. Molhava a mão pra colar e... Molhar bom. Molhar a mão, é isso aí. Ô, tempo bom, né? Mas enfim, estamos em outro momento. Olha, Lucas, foi um prazer te receber aqui. A gente tem um carinho, né? Eu sempre digo, eu sou nascido em Blumenau, mas quem não é nascido em Blumenau tem Blumenau aí com uma grande casa, como eu esteve, né? Que é gaúcho, mas tem Blumenau aí com a casa, Segunda né? casa, né? Segunda casa. E a gente tem na Raco, por exemplo, que é a nossa aqui da Vila Itopava, um carinho realmente muito especial, né? Por tudo que ela representa aí para a economia também, né, do nosso estado. E o legal é que você vai nessas empresas que são familiares, você se inspira com a história, né? Tem a sem família, eu entrei lá no escritório e vi, pô, tem artefatos do escritório que lembram do avô, do pai, então tudo isso acho que mostra que teve ali sangue, teve bastante empenho de uma família toda pra gente ter esse resultado isso aí. hoje. O Estevão teve não é qualquer um que faz matéria lá dentro daquela sala, hein? Ele teve o acesso livre lá, viu? O negócio, né? Que bom. Parabéns. Quando chegar Comportei. quando o teu Inter chegar no nível de dificuldade para fazer o brasão que nem do meu São Paulo, aí a gente pode manter o nível da Então conversa. tá, não, também, né? tá bom. Tá bom. É. Lucas, um abraço a todos aí da Raco também, né? E parabéns aí que agora quem for assistir o jogo da Seleção Brasileira, quando olhar, quem tá na live tá vendo aqui, ó, esse brasão aqui no peito da camisa da Seleção Brasileira é feito em Blumenau. É isso Obrigado aí? a vocês aí. Contem com a gente quando precisarem aí, a gente tá à disposição. Legal. Obrigado. Valeu, então. Obrigado. O Lucas Fortes Rocha, que é gerente de marketing e produto da Raco Etiquetas, ao vivo com a gente aqui no estúdio da Mix Intervalo. A gente volta já já. Jornal da Mix. Jornal da Mix. Oferecimento? Isidoro Automóveis. Pensou em trocar, comprar ou vender seu carro? Acesse agora isidoro.com.br. E Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos. Mix.